Milagres na pandemia. Essa imagem que você está vendo é a imagem dessa série que está começando hoje, Milagres na Pandemia. Qual vai ser o objetivo dessa série? Compartilhar com você milagres que a palavra de Deus nos ensina que são gerados para um cenário de crise, um cenário de caos. Na Bíblia nós encontramos que o momento de crise é um útero, é um ventre próspero, saudável, que gera milagres. É exatamente nos momentos de crise, de maior dificuldade da nação de Israel, da história da igreja, que nós vemos a maior manifestação da graça de Deus, uma graça abundante, uma graça transbordante, uma graça que é sempre superior à quantidade de problemas e de desafios que nós enfrentamos. É nisso que nós cremos. Cremos que a graça de Deus, ela é transbordante, de uma forma abundante, ou de uma medida muito mais alta do que os desafios que nós vivemos. Então, eu quero, para começar essa série, te mostrar sobre o movimento do reino de Deus. Veja, João Batista começou os evangelhos ensinando que o reino de Deus se aproxima. E Jesus, logo na sequência, depois que foi batizado, iniciou o seu ministério. Jesus disse, como a sua primeira pregação, o reino de Deus é chegado. João disse que ele estava próximo, e Jesus disse, ele é chegado. E essa expressão de Jesus é chegado está combinando com outras afirmações e ensinos de Jesus, por exemplo, em Lucas 17, 20 e 21, quando os fariseus perguntam para Jesus, onde está o reino de Deus? E Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência visível, e nem vão dizer, ele está aqui ou ele está ali, porque Jesus disse aos fariseus, porque o reino de Deus está entre vós. Então, eu quero, nessa primeira ministração dessa série, falar sobre a chegada do reino de Deus. E quando a gente fala sobre a chegada do reino de Deus, eu quero mostrar a vocês como é que nós reconhecemos essa chegada. E essa é a primeira pergunta. A primeira pergunta da nossa segunda tela é essa. Como podemos reconhecer a chegada do reino de Deus? E Paulo responde essa pergunta com uma afirmação muito expressiva, muito forte. Uma afirmação que não carrega dúvidas sobre as principais marcas da chegada do reino. Paulo vai dizer em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ouçam, Paulo está dizendo que o reino de Deus não é, e Paulo está dizendo que o reino de Deus é. E ele disse, o reino de Deus não tem nada a ver com aquilo que humanamente podemos escrever. O reino de Deus não tem nada a ver com aquilo que humanamente falando é bom. E naquela ocasião, Paulo usa a comida e a bebida como expressão de algo bom do ponto de vista humano. E Paulo vai dizer, o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é. E aí ele vai afirmar o que o reino de Deus é. E Paulo afirma que o reino de Deus se manifesta de três formas. Com justiça, com paz e com alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus possui três características específicas. Justiça, paz e alegria. Quando a gente fala dessas três características do reino de Deus, é importante que você se lembre da oração de Jesus. Jesus nos ensinou a orar, e nós acabamos de cantar a oração do Pai Nosso. Nós acabamos de louvar essa canção, onde Jesus ensinou o Pai Nosso, dizendo, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela já é feita nos céus. O que isso quer dizer? Jesus, ele afirmou que o reino de Deus, ele vai se manifestar quando a vontade de Deus é estabelecida. Quando a vontade de Deus é concretizada, é priorizada. Então, quando a gente fala dessas três características, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, eu quero detalhar isso melhor para você. Em primeiro lugar,
a justiça. Quando nós falamos de justiça, que é a próxima tela, viver em justiça significa pelo menos três coisas. Três coisas. Número um, viver em justiça significa estar reto diante de Deus e reconciliado segundo o seu padrão. O que é viver em justiça? É viver o padrão de Deus. Esse padrão de Deus eu só vivo depois que eu vou me reconciliar com Deus através do sacrifício de Jesus. Ou seja, o sacrifício de Jesus me torna alguém reconciliado e reconciliado eu posso andar nos padrões de Deus, através do perdão de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Então, ser justo, em primeiro lugar, significa estar reto diante de Deus, uma vez que a gente foi reconciliado pelo seu perdão. Em segundo lugar, justiça significa atuar da mesma forma que Deus atua. Você também vai se lembrar que Mateus 5, nas bem-aventuranças, Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que Jesus quis dizer naquela ocasião é algo muito simples. Do mesmo jeito que Deus, que é justiça, ele não é justo, ele é a própria justiça, nós também precisamos atuar, nos mover na mesma direção. E como a gente se movimenta? Tendo fome e sede por justiça. Quando isso acontece, a gente está atuando da mesma forma que Deus atua, ou seja, indo na mesma direção que Deus vai quando o aspecto é justiça. Em terceiro lugar, viver em justiça significa ser guiado pelos caminhos ou veredas da justiça. O que isso quer dizer? Eu ando na justiça, eu caminho, eu escolho, porque andar em justiça é uma escolha. Andar em justiça é um caminho. Ou seja, andar em justiça é uma decisão que nós precisamos ter como pessoas que andam com Jesus diariamente. Em segundo lugar, a segunda palavra que Paulo usa para descrever ainda essa questão das características do reino, justiça, paz e alegria, mas ainda falando de justiça, o texto de Miqueias 6:8 vai dizer assim, ele te declarou, ó homem, esse texto aparece na próxima tela, ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e ande humildemente com teu Deus? É uma pergunta. E o profeta Miqueias, ele faz a pergunta e já apresenta a resposta. Ou seja, Deus declara aquilo que é bom. E o que é bom diante de Deus? Que todos os que andem com ele pratiquem justiça, que amem a beneficência e que ande humildemente com Deus. Ou seja, segundo Miqueias, andar em justiça tem a ver com amar a beneficência, tem a ver com ter uma medida correta, justa, certa nos seus relacionamentos, nas suas atitudes diárias. Em Salmos 23, versículo 3, está escrito, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha o que o salmista vai dizer quando ele fala que o Senhor é o meu pastor. Você conhece o Salmos 23, e o Salmos 23 começa com a declaração do próprio salmista se colocando debaixo do pastoreio do Senhor. E nós sabemos, Jesus é o nosso pastor. E o nosso pastor, ele além de refrigerar, de renovar a nossa alma, o que ele faz? Ele nos guia pelas veredas da justiça. Ele preparou os caminhos da justiça para que nós andássemos neles. Então, veja, qual é o oposto da justiça? A injustiça. Toda vez que alguém que anda com Jesus escolhe a injustiça, escolhe o ganho ilícito, escolhe o suborno, escolhe a corrupção, escolhe o crescimento em detrimento da humilhação do outro, escolhe o caminho de puxar tapetes para ganhar
posições, para ganhar recompensas, para ganhar aplausos. Todas as vezes que alguém que anda com Jesus escolhe o caminho da injustiça, essa pessoa está abrindo mão do caminho, da vereda da justiça e do pastoreio de Jesus. Em outras palavras, quando alguém escolhe o caminho da injustiça, essa pessoa está dizendo: pode deixar que eu sei guiar a minha vida pelos caminhos que eu escolho. E os caminhos da injustiça são caminhos trágicos. Por isso que uma das características do reino de Deus é a justiça, e a justiça se manifesta para quem está debaixo do pastoreio de Jesus, que anda nos caminhos, nas veredas, como disse o salmista, da justiça, por amor do nome do Senhor. Ou seja, fora do reino de Deus não há justiça. Em Provérbios, nós vamos encontrar muitos textos do sábio Salomão, onde ele vai afirmar, ele vai repudiar a balança enganosa. Essa expressão que é usada na versão antiga, ela diz respeito ao tratamento com parcialidade para diversas situações da vida. Ou seja, a pessoa usar 2 pesos e 2 medidas, a pessoa não usar a balança justa, a pessoa não ser imparcial, ela ser parcial. O sábio Salomão vai condenar, vai repudiar esse tipo de atitude. E quando a gente olha para o reino de Deus, uma das principais marcas do reino é a justiça. E fora do reino não há justiça. Se você é alguém que se revolta com facilidade, se você é alguém que, em nome dessa revolta, alimenta um sentimento de ódio, de desejo de vingança, se você é alguém que não acessa o caminho do perdão e não perdoa pessoas pelas ofensas que os outros lhe causam, pelo contrário, você se sente injustiçado, pelo contrário, você se sente alguém que está sofrendo uma injustiça, sabe o que vai acontecer? Você vai acessar um caminho que não é o caminho que Deus tem para você. Veja, a palavra de Deus em Isaías 55, 8 e 9, vai dizer que os caminhos que o Senhor tem para nós são mais altos do que os nossos. Os pensamentos que Ele tem para nós são mais altos do que os nossos. Ou seja, o caminho para acessarmos a justiça é o caminho que Jesus apontou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus não disse: bem-aventurados são aqueles que reivindicam justiça. Bem-aventurados são aqueles que fazem movimentos e críticas requisitando, exigindo justiça. Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que têm uma fome e sede de justiça. Essas pessoas serão fartas. Essas pessoas que escolherem acessar essa característica, essa primeira característica do reino, que é a justiça, serão fartas, porque fora do reino de Deus não há justiça. Não há justiça. Fora do reino de Deus, aquilo que nós consideramos justiça se chama vingança. Grave bem isso. Fora do reino de Deus, aquilo que nós chamamos de justiça, na verdade se chama vingança. E a Bíblia vai dizer, você sabe disso, aqui em Romanos mesmo, em tantos outros textos, que o Senhor se apresenta dizendo: minha é a vingança, eu retribuirei. A vingança não é nossa, a vingança é de Deus. Então, qual é o risco da gente sair do caminho da justiça, acessar a injustiça? E qual é o risco da injustiça? É a gente se enveredar pelos caminhos da vingança. Sendo que a vingança é um caminho que o próprio Deus, ele estabelece e ele recompensa. Então, em segundo lugar, a próxima tela vai mostrar a segunda característica do reino, que é a paz. Então, a primeira, Romanos 14, 17, Paulo fala que é a justiça. A segunda, segundo Paulo, em Romanos 14, 17, é a paz. E a palavra paz no hebraico significa ou é shalom. No hebraico, paz é shalom. E o que significa shalom traduzindo? Porque uma palavra hebraica, ela é repleta de sentidos e de conteúdos diferente do nosso idioma português.
Uma palavra, ela tem uma amplitude de sentidos, e a palavra shalom significa plenitude, solidez e segurança. Pelo menos 3 sentidos tem a palavra hebraica shalom: plenitude, solidez e segurança. O que Paulo quer dizer quando ele usa a paz como uma das características do reino? O Paulo, em outras palavras, está dizendo que a verdadeira paz provém do reino de Deus. E a busca por qualquer outra paz fora do reino é em vão. A gente aprendeu isso: paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de dificuldades. Pelo contrário, paz é tranquilidade, serenidade, paciência no meio da guerra. Paz, como a palavra no original, shalom, significa, paz é ter plenitude, solidez e segurança no meio das guerras. Ouça isso: no meio dessa pandemia, o Espírito do Senhor quer te dar paz, quer tornar você alguém pleno, você alguém sólido e seguro, porque essa é a shalom de Deus, essa é a paz que, segundo Paulo em Filipenses, excede, né, ultrapassa todo entendimento. A história vai mostrar que a paz não pode vir de onde não há um governo justo. A história mostra isso. Se você pegar os vários momentos da história humana, onde houve conflitos de povos, de nações, de cidades, sempre por trás dos conflitos havia interesses, havia ambições, havia motivações de disputa, de conquista, de ampliar o reinado, o governo de uma determinada localidade. Então, essa paz que o mundo oferece, Jesus falou, é diferente da paz que ele nos oferece. A paz que ele nos oferece é uma paz que excede. Ou seja, a paz não pode vir de onde não há um governo justo. E se nós formos perguntar qual é um governo justo que existe sobre a face da terra? Se você puder dizer, diga aí um governo justo, completamente justo sobre a terra. Provavelmente você não vai dizer nada, não vai escrever nada, porque nenhuma nação, nenhum governo é completamente justo. Ou seja, a paz só pode vir de um governo que é completamente justo. E esse governo é o governo de Jesus, que, segundo Lucas 1, 20 e 21, não terá fim, é um governo eterno. Então, a paz, a próxima tela vai mostrar o texto de Isaías 9, 6 e 7, onde está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ou seja, Jesus, ele está no trono, o reino dele se estende, e uma das principais características desse reino, além da justiça, é a paz. E que tipo de paz? A paz que só o príncipe da paz pode fornecer. Uma paz que não é humana, uma paz que não é ausência de problemas, uma paz que não é ausência das tempestades, muito pelo contrário. Nós aprendemos na semana passada que é possível aprender a navegar no meio das tempestades. Ouça isso: no meio das tempestades, o príncipe da paz, que é Jesus, quer se manifestar a nós. E como ele se manifesta? Acabando com a tempestade? Às vezes sim. Às vezes Jesus vai acabar com a tempestade, a gente aprendeu isso. Às vezes ele vai dar ordem à tempestade para que o mar e o vento se aquiete. Mas, às vezes, Jesus vai acalmar a gente que está atravessando a tempestade. E outras vezes, ele vai nos ensinar a navegar no meio da tempestade. Então, o que nós temos que imaginar? A falsa paz, que, inclusive, é a paz que o anticristo e o governo do anticristo vai trazer, uma falsa paz, ela é ausência de guerra. Ela é tranquilidade.
ela é um momento de completa, caiu aqui no nosso celular do suporte, mas eu já estou colocando de volta. Ela é uma completa experiência de tranquilidade, quando, na verdade, ao olhar por o Evangelho, nós vamos perceber o seguinte, que a verdadeira paz, a paz que Cristo dá, e que ele disse em João 14, eu não a dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz de Jesus, a paz que o príncipe da paz pode oferecer, não significa ausência de guerra. Pelo contrário, é uma manifestação dessa plenitude, dessa segurança, dessa solidez que carrega o significado da palavra paz no original hebraico, ou seja, shalom. Que a shalom de Deus te toque, que a shalom de Deus no meio dessa travessia inunde o seu coração, os seus pensamentos. Que você não fique esperando a tempestade acalmar para você dizer, eu tenho paz. Mas que você, no meio dessa tempestade, tenha plenitude, tenha solidez, tenha segurança para continuar na direção que Jesus está apontando. O texto de Isaías 32, 17 diz assim, e o efeito da justiça será a paz. Ouça, o efeito da justiça, o resultado da justiça será a paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Ou seja, o profeta Isaías, o profeta messiânico, já apontava que o resultado da justiça, quando a justiça reina, é a paz. E onde há justiça, a paz. E onde há justiça, há repouso, a segurança, a solidez, a plenitude, a conforto, a um estabelecimento de um governo justo e sólido. Então, não existe paz onde não há justiça. Então, Paulo associa, primeiro, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele diz, é justiça, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele diz, é paz. E em terceiro lugar, já caminhando um pouquinho mais para frente, pulando uma tela indo para a última, Paulo vai dizer que é alegria. Ou seja, a manifestação, uma outra característica do reino de Deus é a alegria. E aí a gente confunde muito como brasileiros, a nossa cultura é maravilhosa, o povo brasileiro é reconhecido mundialmente como um dos povos mais felizes da Terra. E, na realidade, quando a gente fala de alegria, nós não falamos de uma felicidade. Porque, veja, se a gente fala de felicidade, né, existem momentos de felicidade na nossa vida. E, às vezes, essa felicidade está associada, está condicionada a circunstâncias externas. A alegria, ela é o reflexo de um estado permanente, sólido de paz. Veja, porque eu tenho paz, eu tenho alegria. Porque eu tenho paz, eu tenho esse estado permanente, interno, de realização, de tranquilidade. Alegria não significa ausência de sofrimento ou ausência de tristeza. Não é isso. Alegria significa esse estado permanente interno que reflete para fora. Veja, é de dentro para fora, alegria. É algo que eu já estou aqui e eu reflito para cá. Felicidade é o oposto. As pessoas buscam felicidade no entretenimento. Elas precisam de um filme de humor para rir. Quer dizer, é uma expressão externa para ativar algo interno. Alegria é o oposto. É algo interno que reflete no externo. Então, quando Paulo usa a alegria como uma das características do reino, eu quero mostrar para vocês o texto de Neemias 8:10, onde está escrito, disse-lhe mais, ide e comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, o Neemias estava responsável, junto com Zorobabel, junto com Esdras, pela reconstrução moral e espiritual e a reconstrução do governo de Jerusalém, assim que eles voltaram da Babilônia, depois de 70 anos de escravidão, eles estão lá e o Neemias lança esta palavra, que a alegria do Senhor fortalece, essa alegria que ativa a alegria em nós internamente, nos fortalece. E ele estava falando isso para o povo. Não se entristeçam, não se abatem. Pelo contrário, compartilhe o que vocês têm com os outros e saibam que a alegria do Senhor é a vossa força. Ouça isso, a alegria do Senhor. Quando nós nos relacionamos com Jesus e nos preocupamos em alegrá-lo, em obedecê-lo, em andar nos caminhos dele, quando a gente se preocupa com isso, a alegria dele nos toca, nos renova, nos restaura. Então, veja, a justiça gera um ambiente de paz. E a paz, que excede todo entendimento, ela, junto com a alegria, cria esse estado permanente em nós de solidez, de realização, de segurança para atravessar os momentos difíceis, para atravessar os dias mais difíceis. Só que Paulo diz que a alegria, ela chega até nós pelo Espírito Santo. Veja o que diz no final do versículo 17. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria. Mas alegria em quem? Ou através de quem? No Espírito Santo. Uma alegria que o Espírito Santo gera, que é a nossa próxima tela. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o executivo do reino de Deus. O Espírito Santo é aquele que faz o reino de Deus funcionar através de nós. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus não está aqui e acolá, mas o reino de Deus está em vós. A partir de nós, o Espírito faz o reino de Deus funcionar e ser estabelecido. O Espírito Santo é aquele que, além de ser o executivo e além de fazer o reino de Deus funcionar, é aquele que nós entendemos que o governo do reino de Deus só acontece através dele. Ou nós somos governados pelo reino de Deus através da operação do Espírito, ou nós somos governados pelo reino dos homens, através da obediência às vontades da nossa carne, às nossas preferências, aos nossos gostos. Então, eu quero te convidar a entender que nós estamos desfrutando, nesses dias, de grandes milagres. E essa é a primeira tela, por isso que eu quero abrir exatamente hoje essa série, falando sobre milagres na pandemia. E você se pergunta, pastor, qual é um dos grandes milagres na pandemia? Um dos grandes milagres na pandemia é o reino de Deus está se movimentando, está ganhando intensidade, está ganhando força, está ganhando autoridade. O reino de Deus se move em nosso meio como nunca antes se movimentou. A igreja está sendo despertada, a igreja está sendo alinhada. Um dos grandes milagres no meio da pandemia é exatamente esse. A gente vê o reino de Deus se movimentando numa intensidade maior. Por isso que nós chamamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. E quando falamos de terra, somos eu e você. Eu e você. Nada que aconteça no mundo não acontece primeiro com a igreja. A palavra vai dizer em 2 Pedro que tudo, até juízo, começa com a igreja. Acontece com o povo de Deus. Começa com o povo de Deus. Então eu quero te convidar a entender isso. Permita o reino de Deus se movimentar com mais intensidade, com mais dinamismo, com mais força, com mais autoridade na sua vida.
Permita essa verdade de Romanos 14, 17 transbordar o teu coração, a ponto de você dizer: o reino de Deus não é comida e nem bebida, o reino de Deus não são coisas humanas, o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Ou seja, a justiça gera paz, e a paz, junto com a alegria, faz a gente se mover na conquista, na direção de entender e viver esse reino mais intensamente.